Hoje eu quero conversar com você sobre os ciclos mandatórios da ventilação mecânica. Você sabe o que são esses ciclos mandatórios? Vamos entender juntos nesse vídeo. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e não se esqueça de seguir aqui o canal se você ainda não está seguindo. Quando a gente pensa em ventilação mecânica, nós temos alguns princípios básicos que são importantes de serem compreendidos para a gente entender o funcionamento do ventilador e, claro, o intuito final de tudo isso é a gente fazer uma boa ventilação do nosso paciente, oferecer o melhor para ele. Então, é importante que você entenda inicialmente o que são as fases do ciclo da ventilação mecânica, ou seja, os disparos, as formas de disparo e as formas de ciclagem. E com isso a gente começa a entender os modos e modalidades ventilatórias. Resumidamente, retomando, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre disparo, ciclagem, sobre modos, modalidades, diferenças entre eles, enfim. E você pode até encontrar em alguns livros de forma diferente do que eu vou falar aqui, mas é importante você entender que modo é uma coisa, modalidade é outra, independente se a modalidade está sendo chamada de modo ou ao contrário. Mas são coisas diferentes que a gente vai sempre escolher no ventilador. E como eu já adiantei, para isso a gente precisa entender as formas de disparo e de ciclagem. Pois bem, eu sempre costumo falar que o ventilador é uma máquina e quem está operando essa máquina são os profissionais da saúde que estão ali na terapia intensiva, cuidando, assistindo aquele paciente. Então, essa máquina, ela precisa entender, ela precisa receber a mensagem desses profissionais da saúde e entender o que ela precisa fazer pelo paciente. Por isso, então, que a gente tem as formas de disparo e de ciclagem, que nada mais são do que o que está avisando o ventilador que ele deve abrir a válvula de fluxo para permitir que a inspiração aconteça. Isso é o caso do disparo, né? Então é o que dá início, dá o start para a inspiração. E ele também precisa de algo que avise ele que ele pode fechar essa válvula de fluxo e permitir que a expiração aconteça abrindo a válvula exalatória. Isso é a ciclagem. Então, ele disparou, a inspiração aconteceu, ele ciclou, a expiração aconteceu, até outro disparo acontecer e todo esse ciclo se refazer. Quando a gente está falando de respiração espontânea, isso acontece pela contração e relaxamento dos músculos respiratórios. E, de fato, o paciente pode estar contribuindo com a sua ventilação quando ele está em ventilação mecânica. Só que o ventilador precisa entender isso e precisa, então, captar essa mensagem e obedecer de alguma forma. Por isso que a gente tem como formas de disparo, um disparo a tempo, que é quando o paciente não está participando, o ventilador está fazendo tudo por ele, ele não tem capacidade de iniciar a sua respiração, muito menos de manter, então no disparo a tempo o ventilador é quem está disparando. Já nos disparos a pressão e a fluxo, o que vai acontecer é que o paciente vai fazer um esforço que vai ser reconhecido pelo ventilador e o ventilador vai responder a esse esforço, permitindo que um disparo aconteça. Então veja bem, eu tenho disparo que só o ventilador faz e eu tenho disparo que o paciente vai determinar, porque ele vai então iniciar, vai dar o start, né? Vai mostrar para o ventilador que ele está tentando respirar. Isso vai acontecer por uma diferença de pressão ou de fluxo. Pois bem, e a ciclagem? A ciclagem ela pode acontecer também de diferentes formas. Pode acontecer a pressão, que já não é mais utilizada, foi a primeira forma de ciclagem, quando os ventiladores com pressão positiva começaram a existir, é o que a gente vê, por exemplo, no Bird Mark 7, mas essa ciclagem, mais comumente em ventilação mecânica básica, ela vai acontecer por volume, ou seja, quando entregou determinado volume, esse ventilador, então, ele vai iniciar a expiração, vai abrir a válvula exalatória. Pode acontecer por tempo inspiratório, então, depois de ter atingido determinado tempo inspiratório que eu controlei lá no ventilador, que o profissional controlou, e o volume também, né, no caso da ciclagem a volume também foi controlado pelo operador, daí então esse ventilador cicla e permite a expiração. Ou ela pode também acontecer a fluxo. Essa ciclagem a fluxo nada mais é do que o paciente fez o seu disparo, então necessariamente o disparo vai ser a pressão ou a fluxo, e aí o ventilador percebeu que o paciente estava tentando inspirar, permitiu a inspiração e ele só vai ciclar quando o paciente também fazer uma sinalização para ele. Qual que é essa sinalização? É uma queda do pico de fluxo que foi atingido durante a inspiração.
Quando atingiu aquela queda de pico de fluxo, ou seja, porque o paciente estava relaxando a musculatura respiratória e estava já querendo expirar, o ventilador percebe e aí então ele vai abrir a válvula exalatória e vai permitir uma expiração. Veja que quando eu estou falando em disparo, o disparo a tempo é feito pelo ventilador e o disparo a pressão ou a fluxo podem ser feitos pelo paciente, pelo esforço do paciente. Agora, quando eu estou falando em ciclagem, quando eu falo em ciclagem a volume ou a tempo, o operador quem determinou o tempo ou o volume que vai acontecer para aquele paciente e isso vai determinar a ciclagem, ou seja, entregou um certo volume ou atingiu um certo tempo inspiratório, esse ventilador vai ciclar e vai permitir a expiração. Então, eu, operador, né, como fisioterapeuta ou médico ou quem estiver manipulando esse ventilador, programou esse volume ou esse tempo inspiratório para acontecer. Já quando a ciclagem acontece a fluxo, isso vai depender do esforço do paciente. Por isso que a gente fala que quando a ciclagem é a fluxo, necessariamente o disparo é a pressão ou a fluxo, porque depende do esforço do paciente, é como se esse paciente estivesse fazendo ciclos espontâneos. É estranho a gente pensar em ciclo espontâneo do paciente estando em ventilação mecânica, mas a gente fala ciclo espontâneo porque é o paciente quem está determinando o início da inspiração e o início da expiração, o fim da inspiração e o início da ex, certo? Agora, voltando ao tema do nosso vídeo, então, agora vai ficar mais fácil de você entender. Se o paciente está fazendo ciclos mandatórios, isso significa que necessariamente tem a participação do ventilador, ou para o disparo, ou para a ciclagem, ou para a ciclagem, né? Então, se o paciente fez um disparo a tempo, esse ciclo é mandatório, e aí a ciclagem vai ser a volume ou a tempo, certo? Se esse paciente fez um disparo a pressão ou a fluxo, o paciente participou. Só que se a ciclagem foi feita a volume ou a tempo inspiratório, o ventilador é quem estava determinando isso, o operador e não o paciente. Então esses também são ciclos mandatórios. Sempre que eu tiver a participação do ventilador no disparo, ou seja, sendo um disparo a tempo, e ou na ciclagem, sendo ciclagem a volume ou a tempo inspiratório, eu chamo esses ciclos de ciclos mandatórios, porque teve participação do ventilador. Se o paciente fez ciclos espontâneos, ou seja, o disparo aconteceu a pressão ou a fluxo e a ciclagem aconteceu a fluxo, aí então esses são ciclos espontâneos e não são considerados mandatórios. Por que é importante entender esses ciclos mandatórios? Porque eles vão acontecer sempre que eu tiver um ciclo controlado e ou um ciclo assistido. E aí, quando a gente vai entender os modos ventilatórios, eu entendo que controlado, tanto o disparo como a ciclagem foram feitos pelo ventilador. Assistido controlado, o disparo pode ter sido feito pelo paciente, mas a ciclagem é sempre pelo ventilador. Então veja que sempre tem a participação do ventilador, né, a programação do ventilador e nem sempre vai ter esforço do paciente então. Esses são ciclos mandatórios. E quando a gente está falando dos modos IMV, SMV, significa que ciclos mandatórios acontecem junto com ciclos espontâneos. Então, eu vou ter ciclos que são controlados pelo ventilador de alguma forma, ou assistido e ou controlado, junto com ciclos espontâneos que o paciente pode ter ajuda ou não da pressão de suporte, né? Fazendo, então, ajudando ele no meio desses ciclos espontâneos, como é o que a gente vê no SMV associado à pressão de suporte. Mas sempre vão ter ciclos mandatórios que vão ser determinados pelo ventilador. Isso é importante para a gente entender por que o SMV faz tanta sincronia, porque eu misturo ciclos mandatórios com ciclos espontâneos e o drive do paciente vira uma bagunça. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o SMV, é muito importante que você entenda isso se você está estudando ventilação mecânica. Vou deixar aqui no card para você poder assistir mais tarde, mas então lembre-se que ciclos mandatórios são aqueles ciclos que envolvem o ventilador mecânico, envolve a participação do ventilador, seja para fazer o disparo, seja para fazer o disparo e também
a ciclagem, ou somente a ciclagem. O disparo foi feito pelo paciente e a ciclagem foi feita pelo ventilador. Mas sempre que tiver, então, o ventilador determinando um ou outro ou os dois, a gente chama esses ciclos de ciclos mandatórios, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!